Quero convidar você a abrir a tua Bíblia comigo no Salmo 139. Esse salmo que é atribuído ao adorador Davi. É um salmo muito conhecido entre nós. É um salmo muito importante. A palavra de Deus em si, ela é importante na sua totalidade. Mas existem textos que são reveladores de quem Deus é. E esse é um desses textos. Fala muito sobre quem Deus é. E a palavra do Senhor no Salmo 139 diz o seguinte: se você puder ler comigo, diz: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabe quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar, o meu deitar e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás, por diante, e sobre mim põe a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, e sobremodo elevado, não posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se suba aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverás de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite. Até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e as luzes são as mesmas coisas. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombroso, maravilhoso me formaste. As tuas mãos são admiráveis, a minha alma sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entrecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escritos e determinados, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosas para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse sem ter grãos de areia, contaria, sem jamais chegar ao fim. Tomara, ó Deus, que desse cabo dos perversos. Apartai-vos de mim, pois os homens de sangue, eles se rebelam indiciosamente contra ti, e como os teus inimigos falam malícia. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem, eu não abomino os que contra ti se levantam, aborreço-os com ódio consumado, para mim são inimigos de fato. Sonda, meu Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Amém. Pai, em nome de Jesus, que a tua palavra possa ser o centro nessa noite, porque o Senhor é a fonte da tua palavra. E, Pai, que em nome de Jesus o Senhor ministre em cada um dos nossos corações para a libertação, para a salvação, para o conhecimento de quem Deus é, e que nós possamos conhecer o Senhor revelado através da tua palavra e assim adorá-lo, sabendo, conhecendo cada vez mais, como a tua palavra diz, que nós devemos conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar. Que palavra maravilhosa. Que nós podermos ler, degustar essa porção da palavra de Deus. E eu confesso que eu me sinto muito pequeno diante de algo tão grandioso que é a palavra de Deus. Dessa porção que por si só ela já fala tanto aos nossos corações. Essa porção que meio que autoexplicativa, onde o salmista ele se derrama diante de Deus, ele coloca a sua vida diante do Senhor, ele enxerga quem Deus é e quem Ele é. E esse salmo ele é muito
importante porque ele traz à tona características próprias do nosso Deus. Ele fala sobre atributos de Deus incomunicáveis, que são a onisciência de Deus, a onipresença de Deus, a onipotência de Deus. São atributos que fazem que Deus, que são características próprias de um Deus. E nós sabemos que só existe um Deus verdadeiro. Os demais são criações humanas ou influências malignas sobre povos e sobre mentes que os criaram. Só existe um Deus. E essas características, elas estão inerentes em Deus, elas fazem parte de quem Deus é. A onisciência do Senhor, a sua onipresença e a sua onipotência. E esses atributos de Deus, eles estão bem revelados e bem distribuídos neste salmo. O salmista, ele começa falando, reconhecendo. Eu entendo que o salmista que ele reconhece, ele tem revelação do próprio Deus, de quem Deus é, ele começa a contemplar, ele começa a perceber o agir de Deus na sua vida. Ele começa a perceber o agir de Deus na sua casa. Ele começa a perceber o agir de Deus ali no seu reinado. E ele começa a notar que Deus, ele é um Deus que sonda e conhece os corações. Isso por causa de todas as experiências somadas que ele viveu em sua vida. E nós também podemos experimentar, não só conhecer a palavra, mas reconhecer essa verdade em nossas vidas. Nós somos convidados a reconhecer essa verdade em nossas vidas, a reconhecer que o Senhor, ele sonda e conhece o nosso coração. Muito mais do que somente a convicção pelo que lemos, mas pelo que sentimos, pelo cuidado de Deus, pelo zelo de Deus, pela revelação de Deus em nossas vidas. E eu digo a você que Deus, ele tem prazer em se revelar a cada um de nós. O Senhor, ele tem prazer em se mostrar a cada um de nós. O salmista, ele começa refletindo sobre quem Deus é. E ele chega a um ponto que ele contempla Deus de tal forma que ele diz: nossa, o Senhor, ele sonda e conhece o meu coração. E poeticamente ele começa a descrever o cuidado de Deus sobre a sua vida. E quando ele diz que o Senhor, ele sonda, o termo que mais se aproxima para este texto significa algo que como se fosse revirar, algo como se fosse cavar, algo como se fosse cavar mesmo, né? Revirar a terra, revirar o solo, buscar o que existe naquela terra, naquele solo, naquele ambiente. E a sondagem para conhecer o terreno, para conhecer o ambiente. É o que o salmista usa aqui. Então, ele reconhece que Deus, em vários momentos da sua vida, ele vai cavando um pouquinho mais. Ele vai buscando um pouquinho mais fundo. E sondagem, ele tem esse propósito de conhecer metodicamente um terreno, uma área. E eu estou falando aqui de terreno, mas também essa sondagem ela pode ser feita em águas, enfim, em qualquer espaço, né? É um conhecimento profundo de algo. É um conhecimento profundo de algo. E o salmista aqui, ele o utiliza como um conhecimento profundo de alguém. E o salmista, ele se coloca ali como a referência de quem Deus está sondando. E ele diz: o Senhor sonda o meu coração. E muito mais que isso, o Senhor, ele sabe de quando eu me assento e quando eu me levanto.
Ele esquadrinha o meu andar e o meu deitar, ou seja, o Senhor, em todo tempo, Ele conhece as nossas vidas. E no 2 ainda, ele diz que Ele de longe penetra os nossos pensamentos. Sobre uma pesquisa que eu fiz bem rápida, fala que nós temos cerca de 10 mil pensamentos em nossa mente por dia. Eu sei que para alguns podem parecer poucos, para outros podem parecer muito. Eu não estou falando de quando nós temos um pensamento e damos continuidade nele, mas são pensamentos que vêm à nossa mente dependendo das circunstâncias que a gente vive. E muitos desses pensamentos nós nem tomamos consciência deles, vem o nosso subconsciente. Mas o Senhor, Ele conhece, Ele sonda, Ele sabe tudo o que se passa em nós. E aí eu fiquei pensando que hoje nós vivemos em um momento em que tudo é filmado, tudo está nas câmeras, tudo é visto, e muito mais que isso, muitas pessoas têm o prazer de ter sua vida exposta, têm o prazer de ter a sua vida colocada nas telas, né? Têm o prazer de gravar vídeos e colocar na internet para que as pessoas vejam como é boa a sua vida, como é agradável a sua vida, né? E como elas vivem e colocam os seus pensamentos, as suas opiniões, os seus posicionamentos em relação a vários assuntos. Mas é interessante saber que nenhuma dessas pessoas coloca as partes mais difíceis da sua vida. Nenhuma dessas pessoas coloca aquilo que é vergonhoso para eles. Nenhuma dessas pessoas coloca aquilo que eles não têm prazer. E Deus, Ele se revela como um Deus que conhece tudo em nós. E nós muitas vezes queremos esconder, nós queremos mascarar, queremos, e até fazemos isso para o nosso semelhante, para as nossas lideranças, para os nossos familiares. Nós vivemos com muitas máscaras, muitas camadas, né? Inventamos personagens para viver. Eu estou falando aqui de uma forma ampla, não estou falando que nós de fato vivemos isso. Estou falando do ser humano vive assim. Ele vive querendo mostrar só o seu melhor, a sua melhor face, né? Para bater uma foto, este é o melhor ângulo, né? O meu ângulo fotogênico, não sei como é que é a expressão. Bate do meu lado direito, porque meu lado esquerdo não. Se eu ficar de perfil, eu não, de perfil de lado de frente, eu sou sempre na mesma circunferência, né? Então não tenho perfil. Ria, pastor. Mas tem gente que se preocupa, né? Eu vejo às vezes a gente vai bater foto em família, tem umas primas que elas dão aquela prendida na respiração e se demora um pouquinho, bora, bate a foto. Porque eu quero mostrar o melhor ângulo, eu quero mostrar a melhor imagem, eu quero que aquele momento ali, ele reflita algo que não é a minha realidade. Ele reflita algo que não é próprio de mim. Apesar de ser eu ali na foto, apesar de ser eu na imagem, mas não necessariamente reflete quem eu sou no dia a dia. Quantos de nós nos preocupamos em nos arrumar, né, as meninas aí em se maquiar, organizar o cabelo, passar aquela maquiagem, né, que às vezes eu falo, parece até um reboco, né, cobre todas as imperfeições e põe muita coisa além do necessário e cobre quem de fato você é. Cobre de fato o seu rosto, a sua aparência, essa pessoa que Deus criou, que é você. E aí você casa, e aí não tem mais como esconder. Não tem mais o, é, como o seu esposo não enxergar quem de fato você é. É porque ele vai acordar com você todos os dias, e ele vai ver o seu cabelo mais bagunçado, a cara mais amarrotada, e do jeito que você é, de fato. Então,
O mundo, ele vive oferecendo, buscando oferecer o melhor ângulo, a melhor imagem, mas não quem de fato é, quem de fato é. Mas nós temos um Deus que conhece tudo em todos. Ele sabe cada agir, ele sabe cada passo que nós damos, ele sabe cada pensamento que nós temos. A palavra de Deus diz que a palavra ainda nem chega à nossa língua, nem chega aos nossos lábios, e ele já sabe o que vamos dizer. Isso é maravilhoso. Para muitos, isso pode ser assustador, ou pode ser um Deus invasivo. Pode ser, nossa, mas que Deus é esse que quer saber tanto de mim, que me criou e eu não posso, me diz que eu tenho livre-arbítrio, me deu esse livre-arbítrio, mas sabe todas as coisas de mim? E o salmista, ele se depara com essa qualidade de Deus ter consciência de todas as coisas, saber tudo que se passa no seu coração, saber todos os movimentos da sua vida, saber que todas as vezes que ele errou, o Senhor teve ciência, saber que todas as vezes que ele acertou, o Senhor teve ciência, que nada passou, que nada passou diante de Deus desapercebido. Porque Deus, ele é um Deus que tem tudo no controle. Deus é um Deus que tem todas as coisas no controle. Tudo está na palma da mão do Senhor. Tudo está diante do Senhor posto e nada passa desapercebido. A palavra do Senhor diz que não cai uma folha se o Senhor não permitir. Então não é somente sobre nós, não é somente sobre o ser humano, mas aqui é o ser humano que está em questão. Mas é todas as coisas, elas só acontecem porque Deus permite. O que está acontecendo agora no fundo, nas fossas marinhas, nos lugares mais fundos, nas profundezas, no oceano mais fundo, no ponto mais fundo da terra, o Senhor sabe tudo que se passa ali. E este é um Deus maravilhoso. E aí o salmista, no verso 6, ele diz, olha, ele começa a refletir sobre isso, e ele diz, tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, sobre modo elevado, eu não posso atingir. Eu não sei você, mas às vezes eu me pego pensando em algumas coisas a respeito de Deus, que parece que dá um nó assim na mente. E você não consegue desenvolver um pensamento a respeito de determinado assunto, de quem Deus é, sobre o amor de Deus. Nossa, que amor é esse que Deus amou de tal maneira que o escritor ele não consegue nem explicar. Ele diz, ele amou de tal maneira, que maneira ele não consegue expor qual foi este amor. É um amor tão grande, um amor tão surpreendente, que o escritor João, quando ele vai escrever que ele amou de tal maneira, ele não consegue descrever que amor é esse. Esse Deus que conhece todos nós, que sabe dos nossos pensamentos, que sabe da nossa maldade, que sabe aquilo que está no nosso coração. Ele nos amou, conhecendo quem nós somos. E aí a pergunta, ela vem para nós. Nós temos essa capacidade de amar aqueles que erram. Nós temos a capacidade de amar aqueles que vivem de forma desordeira, que vivem de forma que nós não aprovamos. Nós precisamos ter essa capacidade, porque é um mandamento do Senhor. E hoje, como foi muito bem falado pelo nosso pastor na reunião, eu não preciso gostar das atitudes. E mais que isso, eu de fato não tenho que aprovar as atitudes, mas eu preciso amar o meu semelhante. Eu preciso amar aqueles a quem Deus ama. Quando Jesus disse, amai ao próximo como a ti mesmo, ele não colocou nenhuma cláusula, ele não colocou nenhum se, nenhuma circunstância.
ele simplesmente disse: ame o próximo como você mesmo. E muito mais que isso, mais lá na frente ele vai dizer: ame o próximo como eu amei você. E aí a gente para e pensa e diz: Deus, como é que eu vou ter essa capacidade de amar como o Senhor amou, se muitas vezes eu não consigo entender o teu amor? Se muitas vezes eu não consigo, eu estou falando por mim, pensar no amor de Deus, olhar para a minha vida, sondar a minha vida e dizer: o Senhor ainda me ama. É claro que nós entendemos, pela palavra de Deus revelada, que o amor dele é incondicional. Não importa o que nós fazemos, não importa o que nós pensemos, ele continua a nos amar. Ele continua a nos amar. Mas assim como o salmista, eu penso muitas vezes que esse conhecimento, que essa dádiva de Deus, que ele conhecer todas as coisas é maravilhoso demais e a minha mente, ela tem dificuldade em compreender na plenitude isso. Mas isso revela quem Deus é. Deus é um Deus grande, poderoso, magnífico, que a minha mente humana, pequena, não pode alcançar. A minha mente, ela é limitada, muitas vezes pelo que nós vemos, vivemos, e a nossa realidade humana. Somente Deus, ele tem todo o conhecimento de todas as coisas, em todo o tempo. Somente Deus. Entenda que nem o inimigo das nossas almas, ele tem essa capacidade. Ele não sabe o que se passa em seu pensamento. Isso é um atributo exclusivo do nosso Deus. Somente o Senhor, ele sabe o que se passa no teu coração. Ele sabe o que se passa com você. Você pode ser casado há 50 anos com seu esposo, com sua esposa, mas você não o conhece tão bem quanto Deus conhece seu esposo, sua esposa. Você acha que conhece os seus filhos, mas eu digo a você, só Deus conhece na plenitude. Só Deus nos conhece na plenitude. E aí o salmista ele continua falando sobre agora um outro atributo de Deus, a onipresença de Deus. A partir do 7 ele diz, ele entende quem Deus é. Ele começa a entender que Deus sabe de todas as coisas. E aí ele poeticamente vai escrever: então, se Deus conhece todas as coisas, então para onde eu vou fugir dele? Para onde eu irei? Para onde eu vou fugir? Como é que eu posso escapar disso? Como é que eu posso escapar deste Deus? E aí ele mesmo responde: se eu subir aos céus, lá o Senhor vai estar. Se eu descer no mais profundo abismo, o Senhor vai estar também. Se eu tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverás de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. E ele diz: se eu digo às trevas, com efeitos me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não serão escuras. As trevas e as luzes são a mesma coisa. Então o salmista ele começa a pensar e entender que Deus ele também está em todos os lugares. Muitas vezes nós estamos de férias, que nós saímos, que nós estamos em lugares diferentes. Pode passar na cabeça de alguém: aqui ninguém me conhece. Aqui eu posso viver de qualquer jeito. Aqui ninguém vai me ver. Eu vou estar, viajei para longe, não devo satisfação a ninguém por aqui, eu posso viver a minha vida de qualquer jeito.
Mas que maravilhoso é saber que o nosso Deus está conosco. Que maravilhoso é saber que o Senhor, Ele não nos dá folga. Ele está conosco em todo o tempo. Perseguição não, isso é amor de Deus. Isso é amor de Deus. Deus, ele se revela e ele dá a nós aquilo que ele quer que nós tenhamos com ele. Presença contínua. Ele quer que nós estejamos continuamente presentes, de forma real. Você saiba de forma orgânica, eu sei que eu estou na presença de Deus aqui no meu trabalho, eu sei que eu estou na presença de Deus aqui na minha escola, eu sei que eu estou na presença de Deus na feira, eu sei que eu estou na presença de Deus dentro da minha casa, eu sei que eu estou na presença de Deus no meu banheiro, eu sei que eu estou na presença de Deus no meu quarto, eu sei que eu estou na presença de Deus em todo o tempo. Esse reconhecimento de estar na presença dEle nos faz temer o nosso Deus e saber que Ele está conosco todos os dias. Aliás, isso é uma promessa dele: estarei convosco todos os dias. Isso, quando nós escutamos da boca de Jesus, é uma promessa maravilhosa. Mas saber que Deus está presente em todo o tempo, em todos os lugares, é algo que precisa reconfortar o nosso coração. Porque isso fala que em nenhum momento nós estamos sozinhos. Em nenhum momento nós estamos sós, abandonados. Nós, enquanto pais e mães, responsáveis por nossos filhos, quando eles saem de casa e vão à escola, ou vão sair com amigos, ou enfim, eles saem, o nosso coração muitas vezes fica pensativo no retorno. E quando acontece alguma coisa, cai uma chuva mais forte, ou existe um atraso no retorno do seu filho, você já começa a ficar com o coração mais apertadinho. Por quê? Porque nós não temos a capacidade de estar em todo o tempo. E que bom que seria para nós pais, né, poder estar todo o tempo perto dos nossos filhos. Mas Deus, ele não nos deu essa atribuição. Isso para que nós pudéssemos confiar o nosso bem mais precioso, que são os nossos filhos, a Ele. E dizer: Senhor, eu confio em Ti, porque eu não estou presente, mas o Senhor está lá. O Senhor guarda, o Senhor protege, o Senhor cuida. E aqui no texto também, ele vem falar que se eu me colocar em situação de treva, se eu me colocar em situação de escuridão, lá o Senhor Deus estará comigo. E eu quero dizer a você que esse texto ele não fala somente ao salmista, mas ele fala a toda a humanidade, a todos nós. E talvez você tenha orado por uma pessoa, um parente, um filho, um sobrinho, um amigo, que você olha para a vida dele e enxerga que ele vive em trevas, vive na escuridão, vive no lamaçal do pecado, vive andando no vale da sombra da morte. E muitas vezes você pode estar orando por essa pessoa. O seu Natanael, você enxerga a vida dele. Nossa, ele tem andado por caminhos tão tortuosos, tão difíceis. Vícios, prostituição, drogas e entre outras coisas. E você tem orado e dito: Senhor, mas essa pessoa que eu tanto amo vive dessa forma, de tal jeito, nas trevas. Não busca a presença do Senhor, não busca a luz do Senhor. E o Senhor, ele diz: olha, eu estou com ele todos os dias. Continua, persevera em oração. Persevera em oração por essa vida. Porque o Senhor está lá com essa pessoa que você tanto ama. Primeiro porque Ele ama. Ele amou primeiro.
E aí, a partir do 13, Deus, ele vem ser revelado como um Deus que pode todas as coisas. Um Deus que pode todas as coisas. É um Deus criador, o Deus poderoso, um Deus que conhece tudo, um Deus que está em todo lugar, mas é um Deus que formou, que criou. E o salmista aqui, Davi, ele reconhece que Deus, ele é um Deus criador. E ele começa dizendo: Tu me formaste o meu interior e me tecestes no seio da minha mãe. E diferente de muitos de nós, principalmente quando a gente vive a nossa adolescência, em que nós temos muitas dúvidas, muitos conflitos internos, muitos de nós acabamos dizendo: eu não pedi para nascer, reclamamos de tudo, eu não sei por que que eu fui feito, eu não sei por que que eu nasci. O salmista ele diz: olha, graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. Então o salmista aqui, ele vem falar de algo que para muitos é natural. A ciência tenta explicar o desenvolvimento do ser humano, mas de fato ela não consegue ir a fundo, ela não consegue explicar exatamente como Deus forma ossos dentro da, do útero materno. Como Deus ele vem formar aquele ser informe ainda. Como Deus ele vem formar aquela pessoa e ali no útero ele já está amando, ele já ama, ele já conhece seus dias. Então, o salmista ele vem falar de algo que para nós é corriqueiro, afinal de contas é uma gestação, é algo próximo de nós. Todos nós conhecemos de tempos em tempos alguém que esteja nessa situação de gestação. Mas ele coloca aqui como algo poderoso de Deus. Creia, a vida é um milagre de Deus. É um milagre de Deus. E é por isso que nós temos que olhar para esse texto. E muitas vezes nós temos muitos debates, dia a dia, falando sobre interrupção da gestação, se é ou não é ético, se pode ou não pode. Aí você olha a palavra de Deus e vê que quando isso acontece, a obra de Deus, a obra-prima de Deus, algo maravilhoso que Deus está formando, né? Algo admirável que Deus está formando dentro de um útero, é interrompido. Então aí está uma resposta para você que tem dúvidas a respeito disso, a respeito dessas coisas. Desde o momento em que o gameta masculino e o gameta feminino se fundem, o Senhor está ali naquele momento. O Senhor está agindo de forma poderosa e, como diz o texto, assombrosamente maravilhoso e admirável. E o Senhor, ele forma cada um de nós, formou cada um de nós. E dentro ali do útero, dentro do útero da nossa mãe, o Senhor, ele já nos conhecia. O Senhor já conhecia você. Esse salmo ele vem falar para as nossas vidas muitas verdades. A primeira delas é que Deus nos conhece por inteiro. Ele sabe do nosso pensamento, sabe das nossas ações, das nossas atitudes. Isso fala do amor de Deus sobre as nossas vidas. Esse salmo ele fala que Deus está conosco em todo tempo. Ao nosso frente, na nossa retaguarda, está sobre nós,
e para onde quer que eu vá, Ele está junto comigo. Isso fala que Deus é um Deus presente. Nós nunca estamos sozinhos. Isso é maravilhoso saber. E ele termina este trecho falando sobre que Deus nos criou e Ele fez cada um de nós com o seu poder, com a sua glória. Ele pensou em você. E quantas vezes você para e pensa e se coloca num pensamento de que eu não sou nada, eu não sou ninguém. A palavra de Deus diz que você é uma obra admirável das mãos do Senhor. Você é uma obra admirável nas mãos do Senhor. Você não é qualquer coisa, você não é fruto do acaso, você não é um erro dos seus pais. Talvez você tenha sido fruto de um abuso, mas mesmo assim, independente da circunstância, você é obra admirável das mãos do Senhor, independente da forma que você foi concebido. O Senhor já te amava. O Senhor já te amava. O Senhor sonhou com você. O Senhor sonhou com a tua vida. E aí ele termina essa sessão falando que Deus, ele sabe todos os nossos dias, falando que Deus, ele conhece tudo que nós vivemos, tudo que nós vamos viver, tudo que já está determinado para nós. Isso porque Deus, ele é tão Deus que ele não está nesse tempo que nós vivemos, nesse tempo cronológico. Deus, ele vive no tempo da eternidade. É algo que nós não conseguimos conceber na sua totalidade. Talvez você tenha uma ideia sobre isso. Talvez você tenha uma ideia sobre isso. Do que é o tempo cronológico que nós vivemos e do que é o tempo eterno que Deus está. Onde Deus está. Nós vivemos passado, presente e, se Ele permitir, futuro. Mas Deus, Ele é um Deus que vive na eternidade, que Ele já conhece todas as coisas. Ele conhece você no seu passado, Ele conhece o seu agora, e Ele conhece você lá no futuro. Ele enxerga você na eternidade com Ele. Ele enxerga você na eternidade com Ele. E um exemplo que eu ouvi sobre isso, quem já foi num 7 de setembro num desfile? Ali na Presidente Vargas ou na escola, e aí você está aqui na rua, né? Paradinho aqui, e aí vem o pilotão e vai passar aqui na sua frente. Quando eles estão passando, você enxerga quem está aqui no seu campo de visão. E dependendo do tamanho do desfile, você consegue enxergar só o pelotão que está aqui passando na sua frente. Os que já passaram, já foi. Os que virão, você ainda nem viu. Mas você consegue enxergar o que está aqui à sua frente. Mas se você estiver num palanque ou estiver no alto de um prédio, vendo eles passarem, você tem um campo de visão mais amplo e você consegue enxergar quem está na sua frente, quem já passou, e consegue enxergar quem está mais à frente. Isso é um exemplo simples de como, quando nós estamos com uma visão um pouquinho mais alta, nós conseguimos enxergar um pouco mais daquilo que está à nossa frente. Então Deus, ele tem uma visão superior, muito superior a esse pequeno exemplo que eu dei. E ele consegue enxergar não só o teu passado, o teu presente, mas o teu futuro também. Então ele está em um tempo que para nós ainda não é uma realidade, apesar de eu acreditar que nós já vivemos a eternidade com Deus.
Nós já vivemos a eternidade. A partir do momento que nós dissemos sim para o Senhor, nós já vivemos a eternidade com Ele. Começa a contar a nossa eternidade com Ele. O que é um outro atributo de Deus, né? Mas somente Ele é eterno, o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. Somente Ele é. Nós recebemos isso a partir do momento em que nós dizemos sim para o Senhor. Aí Ele comunica isso para nós. Mas, de fato, nós não somos eternos. Porque para eu ser eterno, eu precisava, desde sempre, estar na eternidade. O que Deus é. Agora, Ele compartilha esta eternidade conosco, dizendo: olha, você aceitou o meu plano de salvação, você aceitou o meu sangue derramado ali naquela cruz pela tua vida, então você vai viver a eternidade comigo. Você vai viver a eternidade comigo. E aí os versículos 19 ao 24, muitas pessoas podem estranhar ele escrito aqui, né? De repente está falando de um Deus grande, reconhecendo que Deus é um Deus onisciente, que Deus é um Deus onipresente, é um Deus poderoso que me formou, e de repente aparece aqui o salmista falando de dar cabo dos inimigos, de odiar aqueles que odeiam o Senhor. E parece que o texto ele não faz muito sentido, mas de fato ele faz. Porque o salmista, ele contempla quem Deus é e entendendo que era um homem de guerra, um homem que vivia isso, guerra, é, que vivia para derrotar os seus inimigos, né, aqueles que se levantavam contra ele. Então Davi, ele se toma de uma indignação por aqueles que não reconhecem esse Deus poderoso, esse Deus que conhece todas as coisas, esse Deus tão grandioso. E ele parece que ele toma ali as dores de Deus e diz: Deus, quem dera que o Senhor exterminasse com eles, exterminasse com todos eles. Né? Parece que ele põe um pouco dele mesmo aqui no texto. Mas eu entendo a indignação de Davi. E de fato nós precisamos olhar esse texto, olhar esses versos deste salmo. E muitas vezes nós precisamos olhar a nossa realidade, olhar as piadas feitas com Deus, olhar o discurso contrário ao Senhor, e isso precisa indignar o nosso coração. Isso precisa mexer conosco. Eu preciso não ser o advogado de Deus, porque ele não precisa de advogado. Mas muitas vezes eu preciso me posicionar diante deste mundo caído. Eu preciso muitas vezes me posicionar diante de tantas falas que são contrários a quem o Senhor é. Porque é o que acontece com muitos de nós, o que acontece muito com a igreja do Senhor, é ver as coisas acontecerem e não tomar uma posição. E muitas vezes, nem a posição do joelho no chão a igreja tem tomado. E o salmista aqui, ele não está indo para a guerra com os inimigos. Ele está conversando com Deus. Dizendo: Deus, ele está em oração aqui ao Senhor. Dizendo: Senhor, eu quero ser inimigo daqueles que são contrários ao Senhor. Eu não quero compactuar com nenhum deles, com nenhum pensamento que seja contrário à vontade do Senhor.
Eu não quero ver pessoas rindo de ti, contando piadas ao teu respeito, ridicularizando o nome do Senhor e não fazer nada. Mas que meu coração ele se indigne contra essas coisas, ao ponto de eu poder orar ao Senhor, porque é assim que nós vencemos as nossas guerras. É assim que nós vencemos as nossas guerras. E mediante a resposta que Deus der para nós, se alguma atitude tiver que ser tomada, que seja tomada. Se algo precisar ser falado, que seja falado. Se uma posição precisar ser posta, que seja tomada uma posição. Que eu possa dizer, olha, eu não aceito, não concordo, porque a palavra de Deus é essa, essa e essa. Porque Deus é santo e com Deus não se brinca. E muitas vezes nós temos a oportunidade e nós deixamos passar como se Deus fosse um Deus de zombaria. E com o Senhor nós não podemos negociar as coisas dele. Nós não podemos negociar com o mundo as coisas de Deus. As coisas de Deus. E o interessante é que no final desse salmo, depois que Davi ele se indigna aqui, né? E ele diz: olha, que o Senhor destrua os inimigos. Ele parece que ele cai em si e ele olha para dentro dele mesmo e diz: Senhor, mas quem eu sou? E ele faz um pedido ao Senhor. Ele diz: Senhor, sonda e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Então o salmista, ele se indigna contra aqueles que são contrários a quem Deus é. Mas ao mesmo tempo ele se coloca numa posição de dizer: Senhor, eu não quero errar contigo. Eu não quero errar com o Senhor. E eu quero convidar você a fazer essa oração nessa noite. Aí no teu lugar, quero convidar você a se colocar em pé. Como nós já falamos, Deus ele é um Deus que sonda os nossos corações, conhece o mais profundo de nós, nos amou a si mesmo, conhecendo quem nós somos. É um Deus que está conosco em todo tempo. É um Deus que não nos deixa sós, mesmo nos momentos que você se acha encontra mais aflito, nos momentos que você acha que você não vai conseguir, que você está perdido, que você não sabe o próximo passo. Deus está contigo. Mesmo quando você acha que você é um erro, que você não deveria existir. Quantas vezes esses pensamentos vêm sobre nós? Quantas vezes esse pensamento vem sobre nós? Mas assim como o salmista, nós podemos olhar para este texto, olhar para o que Deus faz em nossas vidas todos os dias e dizer: Senhor, que maravilhoso é reconhecer que o Senhor é um Deus presente, é um Deus que me conhece por inteiro, é um Deus poderoso, é um Deus que me ama, que me guarda, é um Deus que zela pela minha vida, é um Deus presente, é um Deus que quer relacionamento comigo. E eu peço, Senhor, sonda o meu coração, sonda o meu interior, sonda os meus caminhos. E o que há de mal em mim, aquilo que não agrada ao teu coração, eu peço, Senhor, que retire de mim. Me faça caminhar pelo caminho eterno. Me faça caminhar pelas veredas do Senhor. Me faça novamente caminhar pelo caminho estreito. Me faça novamente caminhar pelo caminho que glorifica o teu santo nome, Deus. Jesus, nessa noite,
nós queremos te agradecer, louvar ao Senhor, porque o Senhor é um Deus poderoso, grande, digno, é um Deus eterno, é um Deus que está conosco todos os dias, é um Deus que sonda os nossos corações, conhece cada um de nós por inteiro. Mesmo quando nós estamos no vale da sombra da morte, o Senhor está conosco. Mesmo quando nós nos colocamos em situação de perigo, em situação de morte, de pecado, o Senhor está conosco. O Senhor não compactua com isso, não compactua com as nossas atitudes, mas o Senhor é um Deus que está presente conosco todos os dias. Ali dizendo: filho amado, eu estou aqui, volte para mim, volte para mim, volte para mim. Senhor, Ele quer que essa oração seja sincera do teu coração nessa noite, dizendo: sonda-me, Deus, e conhece o meu coração. Prova-me, conhece os meus caminhos, vê se há em mim algo que não agrada ao Senhor. Vê se há em mim algo que não agrada ao Senhor. Vê se há na Shalom algo que não agrada ao Senhor. Vê se há na minha família algo que não agrada ao Senhor. Como nós estamos vivendo, nos comportando, algo que não agrade ao Senhor. Que o Senhor traga isso para fora. Que o Senhor exponha isso em nós. Talvez muitas vezes você tenha vivido de forma mecânica, mas Deus, Ele quer dizer: olha, eu quero trazer para fora para que você enxergue a grandeza do poder que eu tenho como teu Deus. E eu quero te fazer caminhar por caminhos eternos. Pai, em nome de Jesus, vem sobre nós. Vem sobre nós. Se você aqui nessa noite está nos visitando, ou se você aqui nessa noite quer dizer: Senhor, eu quero entregar a minha vida a Ti. Eu quero render meus pensamentos a Ti, porque eu reconheço que Tu és um Deus todo-poderoso. É um Deus imutável. É um Deus que me conhece